Acho que a gente pode começar. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado, Isabela, novamente aqui pela presença, pelo tempo, a presença de todos os clientes e os nossos bankers aqui que estão acompanhando a nossa live. A ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre o cenário de China como um todo, as transformações, as mudanças que o país teve ao longo aí dessas últimas décadas, assim como as perspectivas do que a gente deve ter no país e no continente como um todo asiático aí pela frente. O JP está com um novo fundo, então a gente trouxe uma pessoa que especializada aqui no tema. Então, Isabela, muito obrigado aí pelo tempo de novo. Se puder se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua trajetória no mercado até aqui, acho que vai ser um prazer. Ótimo, gente. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para fazer essa conversa com vocês de um assunto que realmente é um assunto que me encanta. Então, Isabela Nunes, eu sou responsável pela área comercial do JP Morgan Asset Management aqui no Brasil. Acho que todo mundo conhece o JP, é uma das maiores instituições financeiras do mundo, e eu represento aqui o braço de gestão de recursos. O Asset hoje a gente administra um pouco mais de 2 trilhões de dólares, e numa casa muito completa, então bem diversificada entre ações, renda fixa, fundos multimercados, no mundo inteiro. E o nosso objetivo aqui no Brasil, a gente fala, é conectar o investidor brasileiro a as nossas melhores estratégias globais através de veículos locais. E a gente já vem fazendo isso há um bom tempo, pela primeira vez a gente realmente vê uma mudança aí no comportamento do investidor brasileiro. E quando a gente olha, né, o cenário, realmente, né, acho que taxa de juros foi sempre o grande impulso que fez fazer o investidor brasileiro ficar muito alocado em renda fixa, mas com taxa de juros nesse patamar, né, a conversa é outra, né, e a gente fala, não é uma questão de diversificação, né, mas é para ganhar dinheiro, é para ter retorno lá fora. Então, esse é um pouco do panorama do que é o JP aqui no Brasil. Perfeito. Bom, legal, Isabela, comigo hoje também o Felipe Helva, sócio fundador aqui, que vai me ajudar a conduzir o papo. Então, Isabela, acho que para a gente iniciar aqui a conversa, queria que você desse um breve resumo do que a gente observou na China, talvez aí nos últimos 40 anos, né? A gente já falou bastante sobre mudanças de classe média, urbanização, PIB per capita subindo, aumenta a qualidade de vida. Então, se você puder dar um overview para a gente aqui, compartilhar com os nossos clientes sobre os acontecimentos desses últimos 40 anos, assim como o que a gente pode projetar para o país que está em franca expansão, né? E pouca gente sabe esses números, o quanto eles mudaram de fato. Exato. Então, eu acho que a China realmente está passando por um momento extremamente interessante na economia, tanto de forma cíclica quanto de forma estrutural, que a gente fala, então focando em temas tecnologia, inovação. Então, a gente tem falado muito, pensar na China como um destino de investimento, né? Por que o investidor brasileiro deveria considerar a China como potencial de investimento? E aí, o que esperar da China, né, para esse ano e daqui para frente? Então, eu vou dividir alguns slides aqui. Acho que primeiro, quando a gente olha o tamanho da economia, e o que a gente está mostrando aqui nesse slide, desde 78, o crescimento do PIB chinês. Então, algumas mensagens que a gente mostra aqui, a China já cresceu a taxas aí, enfim, 10% ou mais, e esses números já estão para trás, né? O crescimento vem realmente desacelerando a níveis um pouco mais parecidos com o que a gente talvez veja em outras economias, né? Próximo dos 6%. E quando a gente faz essa análise do crescimento do PIB, acho que é importante aqui nesse gráfico que a gente quer mostrar. A gente divide, né, o PIB entre o que é consumo, que é o azul escuro, o que é exportação líquida, que é o azul claro, e o que é investimento. E quando a gente olha a matriz de crescimento da China, sempre foi muito focada em investimento. Então, para quem já conhece lá, é a construção de portos, aeroportos, rodovias, isso foi sempre muito forte. E de uns tempos para cá, o que a gente tem visto é o consumo cada vez sendo o grande motor da economia chinesa, o consumo doméstico, muito mais do que o investimento.
E quando a gente olha aqui, a economia chinesa, no ano passado, teve um crescimento positivo, foi a única, né, que a gente fala da recuperação em V, um crescimento aí de 2,3%. E por quê? Né? Acho que o grande ponto, a China ela foi capaz de controlar a pandemia, capaz de controlar a pandemia voltando, enfim, a economia com uma certa normalidade, sem esperar a vacina. Então, ela conseguiu talvez manter as exportações para o mundo inteiro enquanto o mundo estava fechado, manter essas exportações, então você tem um PIB positivo. Eu acho que o grande diferente aqui do que aconteceu no passado, e quando você olha o crescimento do ano passado foi muito focado em investimento, né? Na velha China que a gente estava falando aqui agora. Então, realmente, nessa pandemia, o governo chinês ele acelerou muito os incentivos, e aí principalmente para as companhias, enfim, para os governos chineses, acho que é um pouco diferente de outras economias cujo incentivo foi de uma forma distinta. Agora, em março, né, ao longo do início desse mês, teve, vamos lá, a aglomeração política na China, que, enfim, isso acontece anualmente, para falar de quais são as prioridades daqui para frente. E o foco é o foco no crescimento com qualidade e não em quantidade. Então, o que a gente imagina aqui é que os motores de crescimento esse ano voltam a ser o da nova China, que é principalmente o consumo doméstico que vai movimentar a economia, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, acho que o que a gente tem visto é cada vez mais a China normalizando os estímulos, né? Monetário, acho que diferente da economia americana, que colocou mais um cheque aí no início do ano para ajudar as famílias diretamente, a China já está um pouco na frente disso. Então, acho que isso, vamos falar, isso leva a duas implicações. Se a gente volta ao motor da nova China. Eu acho que, primeiro, você tem uma demanda menor por commodities, como um todo. E o segundo, com essa normalização, você acaba tendo um pouco mais de volatilidade, que é o que a gente viu no início desse ano, né? Então, a gente pode conversar aqui sobre os diversos motivos que a gente viu a volatilidade no mercado chinês, mas esse é um deles, né? A normalização da economia chinesa. Agora, se a gente olhar para frente, nos próximos 5, 10, 15 anos, na nossa visão, é aí que está o mais interessante da China. Então, se a gente olhar, a China hoje, ela é a segunda maior economia do mundo. Então, quando a gente olha no gráfico do lado esquerdo, aqui a China passou o Japão lá em 2010, hoje é a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, e a expectativa, né, é que ela ultrapasse os Estados Unidos até 2027. E a gente não precisa cravar esse número aqui, mas acho que nessa próxima década a expectativa é que a China passe os Estados Unidos em termos de tamanho da economia. Agora, quando a gente está falando de China, acho que o tamanho, talvez, em si não é o mais importante, mas sim o PIB per capita, que é o que a gente mostra aqui do lado direito. Então, a China, com 1,4 bilhão de habitantes, né, a qualidade, né, é extremamente importante. E a China teve uma evolução muito grande, né, se a gente pensar uma economia aí, né, pobre, né, e hoje, quando a gente olha o PIB per capita, é de 10 mil dólares. 10 mil dólares, se a gente pensar, é o que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Então, só que a gente está falando de uma população muito maior. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente mostra nesse pontilhado azul, né, o PIB per capita, 60 mil dólares, mais ou menos, mas a gente está falando de uma população de 300 milhões de habitantes, 330 milhões de habitantes versus 1,4 bi. Então, por isso que a escala é muito diferente. E quando a gente fala, né, essa mudança, né, de passar desses 10 mil dólares, acho que é muito do que a gente talvez não viu aqui no Brasil, né, que é o investimento na indústria, investimento né, em produtos de valor agregado, para justamente você ter, né, um produto melhor e aí você conseguir remunerar o trabalhador melhor e você conseguir aumentar a classe média. Então, a China tem essa urgência em aumentar, em dobrar a classe média
nos próximos 10 anos, na próxima década, e aí a gente está falando aí de mais de 500 milhões de habitantes entrando na classe média. Então, acho que aqui acho que esse é o grande ponto da economia. Segunda maior economia do mundo, perspectiva de que se torne a maior economia do mundo nos próximos anos, e com foco muito grande, né, no consumo doméstico, em tornar essa classe média, né, muito maior do que a gente vê hoje. E quando a gente fala de China, pode falar. Esse ponto até, né, a gente vê projeção 500, 700 milhões só na classe média, né, sendo o dobro quase da economia americana, né, se a gente for pensar. Mas aí, olhando do ponto de vista dessa evolução, saiu realmente de uma pobreza muito grande, né? Então, talvez ali o Xi Jinping agora e todos esses focos dos planos quinquenais que a gente vê, e esse foco, né, esse crescimento, essa busca, mas acho que é uma coisa que até as pessoas têm dificuldade, né, para enxergar, que você tem pouca informação, né, desse mercado. E aí como que essa evolução foi tão rápida e fica aquela situação às vezes, né, e parece que ninguém viu, né? A gente viu, né, nos booms de commodities, em algumas frentes, mas talvez ali para o investidor tenha uma distância maior, né? De repente ele está vendo uma informação de um dinossauro, né, que foi feito ali, ele não viu passar, né, esse boom. E quando a gente olha o que você falou, né? A China é meio socialista, é um governo que é meio socialista, meio capitalista, então ele é capaz de criar metas super importantes e seguir essas metas, né? Então, como você falou, anualmente, né, a China faz essa reunião no qual, né, ela vai olhar as metas do próximo ano. E você tem um plano que eles fazem a cada 5 anos, justamente para olhar as metas dos próximos 5 anos. E eles estão no 14º plano, né? Então, olhando de 2021 até o final de 2025. E quais são as grandes mensagens que saíram dessa reunião? Primeiro, é o foco no consumo, na demanda doméstica, então aquele, né, o que a gente estava falando do novo motor, inovação, tecnologia, autossuficiência, né? Isso é importante para a China. E o terceiro ponto é proteção ambiental. Então, esses são os 3 pontos que saíram dessa reunião. E eu acho que, historicamente, né, é o que você estava falando, Felipe, historicamente, a China ela cumpre os planos. Então, quando a gente fala de investimento lá, é olhando muito no que o governo vai focar nos próximos anos. Então, se a gente olhar, vamos falar todos esses 3 pontos, né? Primeiro, o consumo. O consumo na China já é espetacular, né? Então, hoje a China, quando a gente olha nesse gráfico como, né, a contribuição para o crescimento do consumo global, a China já está aí chegando próximo da economia americana, então contribui de forma igual à economia americana hoje, mas a gente está falando que né, a classe média, a expectativa é que cresça, que dobre nos próximos anos, então o volume ainda de crescimento pode ser muito maior do que isso. Então, a gente dá alguns exemplos aqui, né? Se a gente pegar os números do ano passado, a China ela tem o que eles chamam de Singles Day, né? Que é um feriado em novembro que acontece, do Alibaba, e nesse feriado ano passado foi vendido o equivalente a 74 bilhões de dólares em bens, somente nesse feriado. Como comparação, se a gente olhar o que foi feito nos Estados Unidos entre Prime Day, Black Friday, Thanksgiving, Cyber Monday, todos esses 4 feriados, vendeu o equivalente a 44 bilhões. Então, foi quase o dobro do que a China consumiu no ano passado, né? A gente está falando de um único feriado junto com 4 feriados juntos, né? Então, esse é o poder do consumo e o que a gente acredita que vai realmente impulsionar daqui para frente. Outro ponto importante, que acho que é o foco, é a parte de inovação, né? Então, quando a gente olha o progresso da tecnologia, e aqui a gente mostra no gráfico do lado esquerdo, né, o pedido de patente, né? Então, que é um pouco do que o Brasil, né, o que a gente falou, o Brasil nunca fez, né, esse trabalho de aumentar o valor agregado da nossa indústria. Então, aqui o pedido de patente americana, quando a gente fala de propriedade intelectual, já passando, a chinesa já passando a economia americana, e foco em pesquisa e desenvolvimento também.
Hoje, a China investe equivalente a 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, e a expectativa é que dobre isso também nos próximos anos, né? Então, realmente, assim, a área foco, a gente está falando de inteligência artificial, de nuvem, de digitalização, de software, 5G, semicondutores, né? A gente fala que os semicondutores é o petróleo da próxima década, né? Então, eu acho que são focos importantes e, novamente, é isso que a gente quer capturar quando a gente fala de economia chinesa. E isso é importante, né? Porque eu acho que um dos pontos da China também é se tornar cada vez mais autossuficiente. Quando a gente fala de tensão China e Estados Unidos, essa necessidade dessa autossuficiência faz com que a China invista realmente em tecnologia e inovação. Esse ponto que você fala... desculpa, pode seguir. Pode seguir. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, esse ponto que você comentou, né, dos riscos ali que a gente tem essa autossuficiência e tudo mais, acho que quando as pessoas elas pensam no mercado chinês, né, elas têm uma visão muito grande em relação ao trade war, né, e os riscos ali que você vai ter nesse mercado, né. E aí quando a gente a gente começou a pesquisar isso mais em detalhe, você se depara com toda uma mudança ali regulatória que a gente está vivendo agora nesse próprio mercado, né, os acessos que você tem hoje do mercado, eles mudaram bastante para o mercado chinês. Eu acho que é legal até, se você puder evidenciar isso de alguma maneira, explicar qual foi essa evolução regulatória, essa entrada que a gente tem visto ali maior em relação a esse mercado e a divisão, né, desse mercado, né? Porque esse mercado, acho que a maioria das pessoas, se vai falar de China, até não dá nem para pronunciar, às vezes, o nome das empresas, né? Então, todo mundo fala os ADRs, né? Mas ele não fala das A-shares, das A-shares, das de Hong Kong, e eu acho que é até legal do cliente entender um pouco mais isso. Você fez um paralelo de consumo e até o paralelo do tamanho da bolsa, né? Empresas listadas, qual que é o tamanho e a representatividade em relação a outras bolsas, né? Tem um lado ali a ser explorado que tem pouco conhecimento, pelo menos do público brasileiro. Não, vou passar, acho que só... Vou passar aqui, porque eu acho isso extremamente importante. Acho que só a última coisa, o terceiro ponto de foco do governo, que é a proteção ambiental, né? Então, todo mundo tem falado aqui, a meta da China enfim, emissão líquida zero de carbono até 2060. A gente está falando de 10 anos, né, do que ela se comprometeu, 10 anos após Estados Unidos e União Europeia, mas também saindo de uma base muito maior, né? Então, acho que tem um trabalho muito grande a ser feito. E como é que ela vai fazer isso, né? Acho que é mudar o tipo de energia que ela usa. Quando a gente olha, né, o mix de energia que é utilizado na China, né, a gente olha no gráfico do lado direito, quase 70%, um pouco mais de 70% é carvão. Né? Então, eu acho que aí a ideia não, o objetivo é você até pular o petróleo e já partir para gás natural, e cada vez mais o que a gente tem visto é o governo incentivando, por exemplo, veículos elétricos, né? Hoje, assim, apesar dele ser um dos grandes responsáveis por veículos elétricos, ainda representa 5% das vendas. Então, a China tem o objetivo é triplicar isso nos próximos anos. Então, esses três temas, né? Quando a gente fala consumo, inovação e a parte ambiental, são os focos da China daqui para frente. E quando a gente olha o tamanho do mercado, é isso. Né? Quando a gente olha o tamanho da bolsa, né? A bolsa americana medida pela New York Stock Exchange e a Nasdaq, que a gente está falando de uma capitalização aí de 46 trilhões de dólares. E em segundo vem a bolsa local da China, Xangai e Shenzhen. E quando a gente fala do mercado chinês, você tem várias formas de acessar, né? Você pode acessar via as ADRs, você pode acessar via a Bolsa de Hong Kong, agora você pode acessar o mercado doméstico. A gente gosta de dizer que essa Bolsa de Xangai e Shenzhen é o Made in China for China. Então, aqui a gente está falando de companhias locais, muitas companhias locais, cujo o maior benefício, enfim, o grande contribuidor é o mercado local. Então, é uma bolsa representativa, e quando a gente olha a representatividade da China nos índices, e aqui a gente olha, né, a China, esse mercado doméstico, durante muito tempo ele foi fechado para o investidor internacional.
né? Então, essa abertura aconteceu lá em 2014. Então, a partir de 2019, né, o MSCI, um dos grandes índices que o mercado global usa, começou a adicionar a China, com 30% lá em 2019 e hoje já com 40% e crescendo. Eu acho que aqui é importante, quando a gente fala da bolsa doméstica, hoje 80% da bolsa está na mão do varejo chinês. Então, isso, na nossa visão, ela representa uma oportunidade de investimento excelente para quem é investidor profissional, está olhando no longo prazo, porque você acaba tendo umas discrepâncias muito grandes, que para a gente muitas vezes é até um ponto de entrada, né? Então, aqui a representatividade no índice vem crescendo de forma rápida e a nossa expectativa é que continue crescendo, enfim, muito mais ao longo dos próximos anos. Então, isso vai ser importante. Deixa eu mudar aqui. Legal, acho que até um ponto, né, para comentar, Isabela, pouca gente sabe, mas a bolsa A-Shares, né, talvez até valha explicar as diferenças, mas acho que você passou um pouco. A bolsa hoje, a Xangai Shenzhen, já é basicamente 3 vezes maior do que a bolsa de Londres, né? Pouca gente sabe isso também, mas aí você mostrou ali no gráfico, acho que só para reforçar o tamanho já do mercado chinês e as oportunidades que a gente tem aqui. Acho que você comentou um pouco ali sobre o aumento, até queria ouvir um pouco de você também, sobre essa tendência de aumento um pouco mais passivo das empresas chinesas nos principais índices globais, né? Principalmente ali no MSCI. Se é uma bolsa tão grande, ou porque ela ainda tem uma significatividade, uma representatividade ainda pequena, né, dentro dos principais índices globais. Se a visão de vocês é que essa tendência continue crescendo, e se vocês enxergam, acho que você comentou um pouco, uma oportunidade grande aqui de valuation descontado, tendo em vista que boa parte das ações elas estão na mão do varejo, né, e não do investidor institucional. Isso. Então, se você puder fazer um paralelo nesse sentido também. Acho que o que a gente vê, a nossa visão, a gente fala, é uma economia muito grande para ser ignorada pelo investidor global. E a pergunta é, será que, né, quem que não está enxergando isso? Por que não nos adiantarmos do índice, né? Quando a gente olha o índice do MSCI, ele inclui os A-shares, mas ele tem vamos falar, uma exposição máxima, né? Eles não colocam 100% da exposição do índice aqui. E aqui o ponto é muito mais operacional, falando, né, das companhias, do que qualquer outro tema de modelo de negócio, por exemplo. Então, na nossa visão, isso só vai aumentar daqui para frente. E acho que de uma forma passiva, o investidor institucional global, ele vai aumentar muito a sua alocação em China. E aí, eu acho que, né, quando a gente olha outras bolsas de mercados emergentes, né, a posição do investidor internacional é muito maior. Hoje, o investidor internacional tem menos de 5% dessa bolsa local, e aí, novamente, acho que você tem uma oportunidade de investimento muito grande. Agora, o mercado local chinês, assim, durante muito tempo ele foi fechado, né, abriu recentemente para o investidor internacional, e aí acho que na nossa visão um dos grandes diferenciais é você ter gestão local, é você conhecer exatamente o que está acontecendo lá, é você, enfim, ter gestores, porque existe uma barreira, né, seja uma barreira da língua, seja uma barreira cultural, né, você tem modelos de negócio que funcionam na China, mas se você colocar aqui no Brasil não vai funcionar, e vice-versa, né, então acho que é importante conhecer a fundo esse mercado. Quando a gente olha, né? Sobre isso, te complementando e a gente até tornando um bate-papo aqui, a gente até fazendo alguns paralelos, né, sobre o índice já na parte das A-shares, você falou um ponto importante que é essa questão da presença geográfica, né, ter ali a questão ali da pesquisa de campo mais forte e tudo mais. Uma coisa que a gente olha muito, fazendo um paralelo ali até setorial, quando a gente olha os índices, podemos até traçar um paralelo com o Ibovespa, né? Você tem muita empresa, às vezes, de qualidade, só que não necessariamente elas estão no índice ali na mesma composição, né? Você tem ali a representatividade de estatais, que ainda é grande, né? Setor financeiro, indústria, energia, principalmente, mas tem lá 4.000 empresas listadas, então até
vamos dizer assim, que a gestão ativa poderia se beneficiar porque tem mais acesso a outros veículos, outras ações, outras empresas, versus comprar o índice. E não só isso, e aí entra um pouco, né, talvez o desconhecimento do investidor seja tão grande que você tem também a dificuldade de ter uma gestora que vai fazer essa pesquisa de campo com a diligência necessária, né? Que é um risco que você tem aqui, talvez, ali para fazer um investimento quando você está falando principalmente das A-shares, né? Você vai ter acesso à informação muito mais dificultado e coisas assim. Aqui quando a gente olha, até faz uma comparação, né, de setores entre Bolsa Americana, Bolsa Europeia, em roxo aqui é o CSI 300, que é a Bolsa Local Chinesa. Enfim, eu não tenho aqui nesse gráfico a Bolsa Brasileira, mas realmente acho que do ponto de vista do investidor brasileiro faz sentido porque você tem essa diversificação setorial. E acho que quando a gente olha também a Bolsa Brasileira, a gente está falando de foco aqui em tecnologia e saúde, que às vezes você tem pouca representatividade aqui, e o consumo, que apesar de você ter a representatividade na Bolsa Brasileira, você está falando de consumo totalmente distinto, né? E outro ponto que você comentou que eu acho importante, a gente fala de China, tem um governo, né? Não tem como negar, você tem a mão do governo ali, como a gente falou, meio socialista, meio capitalista, e você tem uma grande parte das empresas que tem o governo como, né, com mais de 50% das empresas, né? Então, um belo acionista. Então, não é que a gente não vai investir nessas empresas, não necessariamente, mas assim, acho que primeiro, talvez o que está na mão do governo é muito da velha China, né, a parte do setor financeiro, né, que não é muito o foco do que a gente acha, né, que seja a próxima tendência, mas você precisa olhar de forma ativa, né? Então, acho que isso é um ponto importante quando a gente olha de China, comprar o índice, né? Comprar talvez um índice, um ETF, um fundo passivo, você está levando junto o posicionamento do governo, que talvez, enfim, não estou falando que seja bom ou ruim, mas acho que a gestão ativa faz muito mais diferença. E acho que um outro ponto importante para lembrar, acho que não tem como a gente não falar disso, assim, é um mercado volátil, né? Então, a gente está falando de China, a volatilidade é uma volatilidade similar ao que a gente tem na Bovespa. Então, a gente viu esse mês, né, desde fevereiro a março, uma correção do índice, né, de um pouco mais de 10%. Isso acontece, né? Acho que a gente está olhando aqui, é um mercado que tem volatilidade, mas quando a gente olha no médio e longo prazo, a oportunidade, na nossa visão, é infinitamente maior, né? Então, você tem que ter, obviamente, enfim, um horizonte de médio e longo prazo quando vai investir na Bolsa, mas certamente aqui, na nossa visão, é extremamente importante, né? Quando a gente olha o índice, né? Quando a gente mostrou ali o índice de mercados emergentes, todas as ações de mercados emergentes, a Ásia é 80%, né? A China é 40%, o Brasil é menos de 5%. Então, nós somos brasileiros, de receita e despesas estão no Brasil, a gente conhece, existe, né, o home bias, que a gente sempre fala, né? Se conheço um pouco mais, então me sinto mais confortável em investir aqui, mas acho que a gente tem que pensar em investimento lá fora também. Um outro ponto só, Isabela, acho que a gente acabou comentando um pouco sobre o governo chinês, que é, claro, inevitável, né? A gente sabe que na China a gente não vive exatamente uma democracia. Então, além disso, né, que talvez seja um ponto que basicamente todo mundo sabe, quais outros desafios, vamos dizer, vocês enxergam ali como algo importante para ser analisado ao investir em China? E, de certa forma, como vocês tentam romper esse desafio na escolha eventualmente de alguns papéis? Perdão. Eu acho que, novamente, eu acho que o governo realmente, eu acho que a gente precisa entender o que acontece lá fora. E eu diria que acho que um dos grandes diferenciais nosso é você ter presença local. Então, hoje, o JP está investindo na Ásia há mais de, enfim, desde a década de 70, há mais de 50 anos, e com uma equipe dedicada. E aí, quando a gente está falando de equipe dedicada, são mais de 25 analistas e gestores falando mandarim, falando cantonês,
né, indo, né, conhecendo as empresas a fundo, os modelos de negócio. Então, acho que não é só olhar, né, um relatório, né, de um analista de fora, não basta olhar de Nova York ou de Londres. Você tem que estar na região ali, Hong Kong, Xangai, Taipei, Seul, tem que estar ali no redor conhecendo o que está acontecendo lá fora. E acho que, né, você tem, obviamente, as grandes companhias, né, que todo mundo acaba conhecendo muito mais, mas o mercado doméstico é isso, são muitas empresas que a gente talvez nem conheça aqui, né? Quando a gente abre a carteira dessa nossa estratégia lá fora, talvez não vai conhecer nada em D0, porque realmente não são aquelas empresas, as grandes empresas globais que estão atendendo o mundo inteiro, né? Pelo contrário. Então, eu diria que, assim, quando a gente olha riscos, né, o que a gente tem que olhar? Eu acho que olhar como é que vai a evolução, principalmente dessa demanda doméstica, que acho que é o foco de crescimento, como a gente falou no começo, né, acho que é a nova China, né, o foco no consumo, e conhecendo, né, o que são... Acho que quando a gente fala desse plano do governo, existe muito incentivo, né? Então, você está falando de... Né, quando a gente fala de incentivo de empresas que vão utilizar energia limpa, né? Você tem todos esses incentivos que é aí que a gente vai olhar e fazer os nossos investimentos. E aí pensando acho que novamente não é olhar o índice, mas buscar onde estão as melhores ideias. Né? Acho que aqui a gente não está olhando, seguindo uma carteira específica, mas olhando as melhores ideias de investimento. Legal. Boa. Deixa eu dividir com vocês aqui, acho legal, pensando na estratégia lá fora, né? Como a gente falou, é um fundo de abordagem ativa de longo prazo, é um fundo best ideas, que a gente chama, né? Então, eu quero pegar as melhores companhias. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Quando a gente fala, novamente, as grandes oportunidades de longo prazo que a gente vê no mercado doméstico são essas, né? Então, quando a gente falou tecnologia, o que a gente falou, né, não é smartphone, é muito além disso, né, é 5G, é semicondutores, inteligência artificial. Quando a gente olha saúde, e acho que um ponto importante, esses temas, eles já existiam e eles foram acelerados com a pandemia. Acho que também isso foi, né, um belo vento a favor para acelerar ainda mais esses temas. Então, quando a gente olha a saúde, é produtos, é infraestrutura de saúde, consumo. Então, existe o que a gente chama... O estilo de vida do chinês mudou e melhorou. Então, ele consome mais produtos de luxo, ele consome mais comida sofisticada, ele consome mais aparelho doméstico. Então, existe um consumo muito forte. E é isso que a gente quer capitalizar, né? Quando a gente fala dessas estratégias. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Você tem a empresa que está em roxo aqui, a Fujianjoy. É uma empresa de comida congelada na China. Então, quando a gente olha esse poder do investidor chinês que aumentou nos últimos anos, você teve um aumento muito grande a gente fala de produtos premium. Então, uma empresa dessa cresceu, enfim, 200% nos últimos 7 anos. Então, ela foi muito bem. Outra empresa, por exemplo, a Beijing Kingsoft Office, que está aqui embaixo do lado direito. Ela é a líder no mercado doméstico de software para escritório e ela é muito similar ao Microsoft Office. Né? Então, isso é para o mercado doméstico. Então, acho que são alguns nomes, quando a gente olha nas principais holdings, nas principais posições da carteira. Ping An Insurance é uma das maiores seguradoras do mundo. É uma das top 5 seguradoras do mundo. E é uma empresa que tem um modelo um modelo fantástico de negócio. Você tem a seguradora, você tem o Ping An Bank, você tem a gestora de recursos, você tem o Ping An Doctor. Então, é telemedicina, eles fazem mais de 400 mil atendimentos por dia, só de telemedicina. Então, uma empresa que tem crescido e, novamente, né, existe um espaço muito grande para crescer ainda mais na China. Porque muita gente pergunta, poxa, se essa empresa é muito boa, por que ela não vai para fora da China? Por que ela não vai expandir seu negócio em outros países? Mas ainda tem muito espaço para crescer dentro
do seu próprio mercado. Keisho Maltai, que é a segunda posição. Ela é uma empresa de bebida, né? Uma empresa de bebida alcoólica. Essa é famosa, hein? Essa tá já virou famosa. Todo call e aí sobre você China olha, tem esse exemplo. E realmente aí alguém falou, eu falei, deixa eu botar no Mercado Livre isso para ver o preço, sei lá, o preço do vinho a R$2.000. E é o Johnny Walker, aquele negócio que está em todos os casamentos, em todas as confraternizações, parece que é um negócio mega de luxo, você vai servir alguém, você dá uma garrafa dessa bebida, é 3 vezes o valor da Diageo, de market cap, e que todo mundo conhece. Então, eu acho que esse aqui é o ponto, né? A gente está falando de grandes empresas, que agora está ficando conhecida, mas arrisco a dizer que talvez há 6 meses atrás, né, nem todo mundo conhecia essa empresa, por exemplo, né? Então, são nessas companhias que a gente tenta se capitalizar e trazer um retorno interessante para o investidor brasileiro, né? De uma forma totalmente descorrelacionada. Um ponto que eu acho que é legal, uma coisa mais extra aqui, um comentário, a gente vê muito essa questão, falando do cenário, e até como que o JP enxerga isso, em relação à evolução, né, da economia como um todo que a gente citou, mas muito também em linha com a não necessidade dos incentivos como o mundo todo fez nesses últimos meses, né? De fato, você teve ali um aperto monetário inferior, que praticamente... um afrouxamento monetário inferior, praticamente inexistente na comparação com o que ela sempre fez, a China. E aí, do ponto de vista, olhando principalmente a própria valorização da moeda lá e o próprio governo, claramente, talvez não sendo o grande impulsionador, você vê algum risco quando a gente olha os mercados? Você vê ou a necessidade do institucional tomar esse lugar e, de fato, o mercado progredir, ou a gente tem um risco grande nessa tese por essa questão do governo ter uma atuação menor? Como que vocês enxergam isso? Olha, a gente enxerga isso do lado positivo, porque realmente, né, quando você pega os Estados Unidos, eles de incentivo foi equivalente a 25% do PIB. Nessa crise, se a gente pensar na crise de 2008, foi equivalente a 5% do PIB. Então, realmente, é muito maior, né, o que foi feito nos Estados Unidos. E, né, estou dando um exemplo ali, foi um cheque direto para as famílias. Na China foi diferente a forma de incentivo, não foi direto para a pessoa física, mas para as empresas, para os governos locais. E agora eles têm diminuído. Essa normalização é um dos grandes pontos que tem causado a volatilidade no mercado, né? E o governo acho que o que a gente vê, assim, primeiro, tem bala na agulha, se precisar, enfim, manter taxa de juros do jeito que está, acho que não está criando nenhuma bolha no mercado, pelo contrário. Mas quando você fala dessa normalização, é a capacidade, porque a economia está melhorando, né? Então, a gente vê isso como uma volatilidade de curto prazo, porque junto com isso você tem a Treasury, né, nos Estados Unidos aumentando, né, de 10 anos, que é um pouco do sentimento, né, do investidor, vendo que a economia americana está muito bem, eventualmente vai vir inflação, se vier inflação, vem aumento de taxa de juros, se aumenta a taxa de juros na economia americana, enfim, tem talvez aquele, né, o flight to quality, e o investidor busca investir lá fora, mas a gente acha que não. A gente, enfim, não vê risco de, né, uma inflação descontrolada na economia americana, não acredita num aumento muito forte de taxa de juros na economia americana no curto prazo ancorada a zero, e a China, novamente, uma economia que conseguiu, enfim, se manter ativa ao longo do ano passado, enquanto todo mundo ficou praticamente fechado, né, atendendo o investidor global através das exportações, e agora focando direto no consumo doméstico. Então, não é uma grande preocupação nossa, não, pelo contrário. A gente vê, esse dado é legal, cases, né? aí de investimento. Normalmente você tem muita gente que analisa o câmbio, né, o forte, quando você tem de fato crescimento, e acho que a China ela incorpora isso bem, mas o governo sempre fez, né, ativamente desvalorização do yuan, né, e aí isso tinha ali de fato uma certa expectativa desse mercado, mas acho que como você falou, acho que isso é uma questão de maturidade do mercado também, né? A gente vai aí começar a olhar o mercado andando com as próprias pernas. Exatamente, é essa a expectativa. Então,
volatilidade no curto prazo, 100% esperada, mas que não muda nem um pouco a tese de investimento que a gente vê para a Ásia como um todo e a China principalmente. Eu acho que a gente está quase chegando aqui no fim, Isabela, já mais uma vez agradecendo aqui o tempo e a presença. Acho que talvez uma última pergunta também, Helvas, aí, se você quiser adicionar algum outro ponto. Acho que a gente citou um pouco ali do plano quinquenal e está muito em linha com que os setores que a estratégia tende a atuar também, né? Então, a gente fala de saúde, o governo chinês buscando uma qualidade de vida maior para o chinês, então, de certa forma, está 100% alinhado. Você tem aqui avanços tecnológicos importantes na China, que é também algo que o fundo tende a buscar, e, por consequência, o aumento da classe média e, por consequência, o aumento do consumo, que é também algo que o fundo tende a atuar. Então, acho que casa bastante com o que o plano quinquenal tem pela frente, os setores que o fundo busca. Acho que o último ponto só, Isabela, talvez falar um pouco sobre a descorrelação dessas bolsas chinesas com outras bolsas, como forma de diversificação nas carteiras dos clientes. Acho que esse é um ponto que pode ser válido. Isso é importante, né? Porque, novamente, do ponto de vista de nós brasileiros, por que investir lá? Então, a gente já falou toda a tese de investimento da economia, do crescimento de setores, e quando a gente olha, né, correlação da bolsa doméstica com o Ibovespa, uma correlação baixa, 0,17. Ou seja, faz sentido para nós, como investidores brasileiros, juntar, né, ambas alocações. Então, uma correlação baixa. E acho que o investidor brasileiro, né, a gente sempre, como falei, muito focado no mercado local, né, a gente começou a investir fora do Brasil, principalmente através de fundos globais, que foi o que o JP trouxe para cá há anos atrás, né? Em 2015 a gente começou a trazer os fundos globais para cá, e acho que agora, né, o investidor entrando nesse segundo passo, né, entrando num investimento um pouco mais regional. Então aqui a gente fala, né, muita gente pergunta, poxa, quanto que eu tenho que ter de investimento em China ou de mercados emergentes, ou investimento internacional? E aí, obviamente, eu acho que é uma conversa extremamente individual de cada um, mas quando a gente olha, né, o tamanho, a representatividade de Ásia no mundo de mercados emergentes versus o Brasil, eu acho que aí já mostra a importância de olhar para fora. E aqui o JP ele entra com esse veículo aí, com exclusividade com a XP, um veículo que lá fora já tem anos aí de track record, né? Então, um veículo que captou bastante, né? Uma estratégia que captou bastante aí nesses últimos anos, e que a gestão ativa, novamente, num mercado que você tem né, pouco explorado, a gestão ativa faz muita diferença. E acho que aí eu diria, enfim, que esse é um dos grandes diferenciais nossos. E acho que trazer informação, né? Novamente, é um mercado novo. A gente falou da K-Show, que todo mundo agora conhece, mas há tempos atrás ninguém conhecia, né? Então, acho que é isso que a gente quer trazer, informação aqui para o mercado, novamente, muito grande para ser ignorada pelo investidor global e pelo investidor brasileiro também. Legal, ótimo. Vocês têm mais algum ponto aí, Helvas? Passamos por tudo aqui, então acho que o recado principal, se a gente puder concluir aqui para o cliente, de fato, o tamanho da oportunidade. Eu acho que o mercado brasileiro carecia, né, de maneiras de diversificar, e muito, muito feliz aí que nos últimos meses evoluiu tanto. Tomara, né, a gente estava falando mais cedo, né, Isabela, que o próprio investidor não precisa ser necessariamente qualificado para acessar. Eu acho que isso vai dar também uma diversificação maior para todo tipo de investidor aqui no Brasil, assim como aconteceu com os BDRs. Eu acho que é uma questão de tempo. E a gente buscar só entender também, esse é o lado positivo, né? Essa diversificação é super importante, mas entendendo também o tamanho da posição, perfil mais agressivo, com certeza ali a volatilidade você já deixou claro que não é para qualquer um. Tudo bem, a gente está acostumado, mas eu acho que independente disso, é sempre importante você tomar cuidado. Mas a baixa correlação e toda a tese de investimento por trás traz uma motivação natural ali para você ter investimento na China. E com tudo que a gente já falou, né, tanto aspecto
quantitativa, eles são super importantes, né? Olhar a performance do fundo, dos veículos, sejam eles quais forem para você acessar daqui ou lá fora diretamente, mas eu acho que tem o outro que é o qualitativo, né? De fato, você lidar ali com as A-shares, o acesso, a equipe, o conjunto, e o JP tem uma presença global tão forte e uma presença local na China, um dos poucos que conseguem ter, né, gestão de recursos lá. Eu acho que chama muito atenção ali para o cliente pensar que ele está ali num dos melhores veículos ali do mundo para conseguir pegar esse upside ali que a gente tanto comentou. Acho que a última coisa, só porque eu não comentei, acho importante falar, o JP, a gente fez uma joint venture com uma asset chinesa há um tempo atrás, e agora o primeiro gestor global adquirir 100% de controle dessa asset chinesa. Então, cada vez mais aumentando, né? Acho que o investimento na Ásia é um investimento muito forte do JP, hoje o primeiro gestor global a ter 100% de controle, e isso só aumentando. Então, quando a gente fala de histórico, de tudo que a gente apresenta aqui, isso só tende a melhorar, né? Enfim, adicionando mais gente para a nossa equipe de investimento. Então, acho que é mais um compromisso do JP com o mercado asiático e com os nossos investidores. Maravilha. Bom, acho que ficou bem claro, bastante informação aqui, Isabela. Nosso trabalho também digeriu um pouco. Espero que os clientes tenham gostado. E, de novo, mais uma vez, aí, obrigado pelo tempo, pela atenção. Obrigada mais uma vez pelo convite. Enfim, precisando de informações, acho que o JP está para ajudar vocês a fazer essa caminhada nesse mercado asiático, no mercado global. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Obrigado, Isabela. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço.